Alô, amigos, começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos na TV aberta, Canal 9, às 17 horas diariamente. Estamos também no Instagram, Facebook e OutTV, do meu amigo Alberto Luquete. No YouTube, gostaria que vocês entrassem, se inscrevessem e ativassem o sininho, que lá está. O meu convidado de hoje é o advogado José Miguel da Silva Júnior. Como está? Tudo bem, Fausto. É um Somos do prazer. mesmo bairro e não Somos nos do mesmo conhecemos bairro. antes. O bairro é enorme, né? Santo Amaro é enorme. Eu vou ler um pouquinho aqui o seu currículo. Advogado, graduado em Ciências Jurídicas, pós-graduado em Direito Militar, pós-graduado em Direito Penal Econômico, mestrado em Direitos Humanos, atuou como secretário adjunto da diretoria da OAB de Santo Amaro entre 2013 e 2015. Foi secretário-geral da OAB Santo Amaro em 2015. Esteve como coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Anhanguera, de São Paulo. Foi membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo. Atuou como coordenador da Comissão de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Foi advogado dativo junto ao 2º Tribunal do Júri da capital do estado de São Paulo. É professor universitário. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha, Fausto. Currículo desse tamanho. A cada dia a gente aprende mais. Mas Exatamente. é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente passa a vida aprendendo, né? É, sempre. Você nasceu onde? Eu nasci em Santo Amaro, um bairro enorme aqui da capital, que já foi inclusive município. Eu nasci ali na periferia em 1963. Santo Amaro é um bairro muito especial para mim, porque foi lá que eu comecei a minha vida profissional. Na Gazeta de Santo Amaro, o Armando da Silva Prado Neto, que você conhece. Sim, o senhor Armando. Não é? Conheceu? Sim, conheci o senhor Armando. É, e deixou muita saudade. Muita saudade. Lutou muito pela região. Muito pela região. De lá eu fui para Bandeirantes, aí segui na grande empresa, na grande imprensa, né? Você é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho um filho. Como é o nome deles? Vitor Miguel, meu filho. Maria Helena, a minha esposa. Maria Helena está aqui no estúdio. Maria Helena, a gente teve a honra de estudar juntos. Cada um seguiu o seu caminho. Aí nos reencontramos em 2020. E começamos a namorar e nos casamos. Que bom, que bom. Depois de tempo. Que bom. Vitor Miguel, meu filho. Seu filho, de gravata azul? Exatamente. Aqui também é ele. Também é ele. E ali ele com 1 ano. Aquele com 1 ano. Olha aqui. Bom, tem neto já, não? Tem um neto, a netinha. Dizem que neto é melhor que filho. A minha norinha linda, maravilhosa, adoro minha norinha. Família bonita, hein, Miguel? Família bonita. Time tanto faz, só precisa ter a cara do pai. Foi quando... E tem mesmo. Foi quando anunciou a gravidez da minha netinha, da Isis, né? A Isis, o xodó. Você consegue reunir a família aos domingos? Às vezes. Sábado, agora mesmo, nós temos um churrasco. A Helena, ela tem 2 filhos. Tem o enteado, Vinícius, um garoto maravilhoso. Sim. E tem a Natália também, que tem um guri chamado Mateu. E o Mateu está com 2 anos. E ele me chama de Vodrasto. É uma graça de menino, é uma graça dele. Então a gente está aumentando aí a família. Infelizmente eu perdi meus pais, né? Foi uma dor terrível. Não tem muito tempo, eu era muito ligado aos meus pais. Foi uma perda irreparável, mas são coisas da vida e a gente vai seguindo. Os pais a gente nunca esquece mesmo. Nunca esquece. Antes de advogar, você trabalhava com TI. Com TI. O que fez te cursar o direito? O direito, o meu falecido irmão também era profissional de TI e ele resolveu cursar direito. Quando, na década de 90, conversando com ele, ele falou, é uma opção, daqui a pouco nós vamos entrar no direito digital, direito tecnológico. Ele era bem visionário, né? Muito inteligente. E aí eu resolvi estudar. E eu dava aula de TI também. Mas eu nunca imaginei advogar, Fausto.
Nunca. Não estava nos meus planos. Confesso a você, foi ironia do destino. Nós tínhamos uma empresa, essa empresa ela foi comercializada por capital estrangeiro, né? E aí ocorreram problemas na época na Venezuela, que era um grupo chamado Grupo Cisneros. Aí, com a mudança de governo, essa empresa ela veio a falir e aí nós fomos juntos. Eu falei, eu acho que eu estou precisando de novos ares, eu vou mudar. Aí eu me preparei para a OAB, fiz a prova, aí eu comecei a advogar. Por isso, advogado dativo. Só uma correção, eu fui 10 anos dativo só no Tribunal do Júri, no terceiro Tribunal do Júri. Ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar o advogado, Sei. a gente ali. E foi uma escola de vida, principalmente que os casos eram todos de Santo Amaro. Eu sou da época que o plenário do júri ele era ali no Fórum de Santo Amaro. Sim, eu conheci muito. Aí depois que foi para Barra Funda, né? Então ali foi uma escola de vida. Realmente foi uma escola. Eu vi de tudo ali. Então tem coisas que não pode contar. Porque Tem coisa. né? O que despertou o seu interesse pelo direito militar? O direito militar foi... Meu irmão também era dativo e ele fazia júris de policiais que não podiam pagar advogados gratuitamente. Ele fazia. Ele trabalhava com TI para se manter em atividade. Quando nós começamos a advogar para poder sobreviver, foi um nicho de mercado que era desconhecido, o meio militar. Eu só conhecia a parte militar de ter servido o exército na época da ditadura. Então, absolutamente nada, né? Você tem uma visão completamente antagônica. Sim. Como era um nicho de mercado muito bom, eu falei, olha, eu vou me especializar. E acabei me especializando, acabei atuando, ainda atuo muito, né? Na justiça militar, tanto a estadual, mais na estadual, como na federal também. Então, é um direito, é o direito mais antigo do nosso país. Porém, ele é muito desconhecido ainda. E tem um detalhe, né? A justiça militar da União, ela julga civil, diferente da justiça militar estadual, que poucos conhecem. Então, Julga civil julga também. civil, ainda julga civil. Exemplo, se um civil, olha como é complexo o nosso ordenamento jurídico, né? O nosso sistema jurídico. Se um civil comete um crime contra um quartel da Polícia Militar, ele é julgado pela Justiça Comum, porque ela não tem competência para julgar um civil. Já a Justiça Militar da União tem competência para julgar um civil. Entendi. Na sua perspectiva, quais são os maiores desafios ao defender um cliente? Olha, o maior desafio é porque... Eu vou falar de júri, né? Agora, segunda-feira mesmo, retorno ao plenário. Júri eu acho uma delícia assistir júri. Júri, eu já não tenho mesmo... Antes eu fazia muitos júris, eu tenho aproximadamente 400 júris plenários de júri na minha vida. Tem o dom da palavra, então. A gente tenta, né? Cada dia a gente aprende mais. Mas eu sou apaixonado pelo plenário do júri. A grande dificuldade no plenário do júri é que vão ser julgados pelo povo. É o povo julgando o povo. São 7 jurados que vão decidir ali. E eles não têm conhecimento jurídico e também eles tomam conhecimento da causa naquele momento. Vão mais pelo lado emocional. Muitas vezes pelo lado emocional. Diferente dos Estados Unidos, que são 12 jurados, né? Representam os 12 apóstolos, são mais frios, e eles debatem. E tem que ter uma unanimidade para poder decidir a vida de um acusado. Então, a maior dificuldade é você convencer esses jurados da inocência do teu cliente, ou às vezes você vai só brigar para poder diminuir uma pena, porque ele é réu confesso, mas você tem que transmitir qual é o real motivo, qual foi o ânimo dele matar aquela pessoa, né? Então, um diferencial é que nós, advogados, já entramos perdendo de 7-0. Nós já entramos perdendo. Porque a via de regra, os jurados já vão com aquele ânimo de condenar. Sim. Já vão com ânimo de condenar. Você foi um dos primeiros advogados de São Paulo a obter um habeas corpus em procedimento disciplinar militar. Como foi essa conquista? Foi... Tem muito tempo.
Essa conquista, ela foi porque a Constituição, ela veda o habeas corpus para crimes militares. E naquela época entendi que mesmo vedando o habeas corpus, tinha um outro dispositivo legal que a decisão, como diz a nossa legislação, tanto a Constituição como o Código de Processo Penal Comum e o Código de Processo Penal Militar, que as decisões devam ser devidamente fundamentadas. E a autoridade não fundamentou essa decisão e aí nós ali conseguimos esse habeas corpus. Sim. Ao longo da sua trajetória, você atuou em casos de homicídio, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que mais marcou a carreira? Os homicídios. Os homicídios. Eu E tem algum trabalhei. fato interessante que você se lembre? São diversos, Fausto, mas tinha claro, vou preservar aqui os nomes em função Sim, do sigilo, sim. embora sejam público e notório. O que me marcou a minha carreira foi defendendo um grupo de policiais que receberam o nome de Highlanders. Tinham outros advogados, evidentemente, que era um grupo extenso, mas foi um marco na minha carreira. E esses policiais, eles eram acusados de cortar a cabeça das suas vítimas lá na Zona Sul e sumir com os corpos. E como sempre, em toda crime dessa natureza, que tem uma repercussão enorme, existem inocentes que são levados ao cárcere. Então foi uma pressão enorme, uma pressão da corregedoria, uma pressão da imprensa, todo dia essas matérias. Foi realmente um marco da minha carreira. Em que ano foi isso? Começou acho que 2009 e o júri, eu fiz 2 júris, eu terminei eles em 2015. 2015, inclusive com Então foi um absolução. período de meio ruim para você, mas também de aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Eu diria a você, Fausto, que todo júri ou todo caso você aprende mais. Cada dia é um. Eu tive um júri, não tem muito tempo, de um médico muito famoso, que ele foi denunciado por 2 casos de homicídios por dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ele está muito hoje conhecido porque é quando assume o risco de produzir o resultado do evento morte. Então, hoje, tem muitos de atropelamentos, acidentes de carros que estão capitalizados, tipificados, no dolo eventual, né? Então, o dolo eventual, quando você assume aquele risco de produzir o resultado. E o médico, ele foi denunciado em 2 casos. Teve um óbito no começo do ano e um outro óbito na clínica, né? Era um processo. Eu peguei só para fazer o plenário do júri. Era um processo. O primeiro caso, o primeiro evento morte, ele era mais simples. Mais simples. Resultado: 4-3 para condenar. 4-3. A juíza, no final, chegou para mim e falou assim: doutor, eu tinha feito a sentença de absolvição. Vou ter que fazer a da condenação. Eu recorri e consegui a prescrição deste caso. Ele era o mais fácil. O mais difícil, que tinha uma gama de provas maiores ali, do ponto de vista técnico, foi absolvido de 4-3. De cara. Absolvido de 4-3. Então, o júri depende de diversos fatores. Sim. Depende do momento, né? Do momento, tudo. Vários casos que você pegou tiveram grande repercussão, não é? Como é que a imprensa o tratava? Olha, eu tive assim um problema com a imprensa, no caso do Highlander, com a emissora de televisão. A emissora de televisão realmente... Pode falar o nome. A Record, mais precisamente um repórter, eu não me recordo o nome dele agora, e ele não foi me ouvir, a minha parte, e o que aconteceu? Eu fui chamado na corregedoria para acompanhar o reconhecimento dos policiais. E ao chegar lá estava a família da vítima. Eu acompanhei o ato do lado do oficial, o reconhecimento.
O reconhecimento naquela época foi negativo, isso na Corregedoria da Polícia Militar. Os crimes estavam sendo apurados pela seccional Taboão da Serra. Aí eu fui chamado pelo um delegado lá, que era o responsável pelo inquérito. E lá saiu na imprensa, no mesmo dia, que eu e o oficial da Corregedoria tínhamos constrangido a testemunha a não reconhecer os averiguados ali. Eu não cheguei nem perto dessa moça. E o repórter jogaram aquilo, né, de uma forma leviana. Pessoas que me conheciam até, Miguel, mas como é que você faz um negócio desse? Eu falei, olha, eu não tenho que provar absolutamente nada para ninguém. Teve procedimento na Corregedoria contra esse tenente, eu fui depor a favor dele, foi para a Comissão de Direitos Humanos. Olha, foi um estardalhaço, Fausto, terrível isso. E esse é o beabá do jornalismo, né? Ouvir as duas partes. Né? Infelizmente, isso acontece. E ela, quando eu fui fazer esse plenário, e a moça estava lá, como toda a família. E eu me dirigi a ela e disse a ela que eu entendia o que ela tinha feito, porque a dor dela não tem preço. Eu tenho uma filosofia, Fausto. Eu respeito a dor dos parentes e dos familiares da vítima. Claro. Eu respeito. Você não pode brincar com sentimentos. Sentimentos é uma coisa muito séria. E eu entendi o lado dela, mas eu não entendi o lado do jornalista de não ter me ouvido. Falou que eu dei um cartão e ameacei veladamente junto com um tenente para ela não reconhecer. Isso jamais aconteceu. Violência policial. Uma pesquisa elaborada pelo Fórum de Justiça apontou que no período de 2011 a 2023, as forças de segurança de São Paulo causaram 8.416 mortes, com 80% dos inquéritos arquivados. Por que isso acontece? Você diz a quantidade de inquéritos arquivados? Olha, o policial, aí voltado ao policial militar, ele trabalha no risco, né? Ali naquela adrenalina, principalmente as forças de elite, que estão diretamente na rua, eu digo a Rota, Força Tática, Rocan, BAEP, que são polícias especializadas no combate ao crime. E com o crescimento da criminalidade, esse confronto ele é inerente, ele ocorre. E por que esses inquéritos às vezes são arquivados? Às vezes eles são mal feitos, às vezes não são apurados corretamente. Porém, na maioria das vezes, o policial realmente ele age em legítima defesa. E ele é denunciado por vezes. Nós temos aí operações que o policial ele sofre uma perseguição imensa e ele, no final, vem se comprovar que ele agiu em legítima defesa. Claro que existe um mal policial. Mas é inerente à função, inerente ao ser humano. Eu sou fã da Polícia Militar de São Paulo desde que eu me conheço por gente. E quando eu vejo um mau policial cometer crimes, né, ou coisa parecida, ainda bem que são exceções, né? São exceções. Raríssimas. São exceções. Mas são exceções. A gente tem visto aí alguns... esses dias mesmo, atiraram num morador de rua, levaram ele para um lado escondido lá e atiraram na cabeça do... Foi. Estão presos. Uma vontade de matar, pô. Estão presos. Estão presos. Tá. Claro. Tem que se respeitar, saber a motivação do que ocorreu, que levaram esses policiais a fazerem isso. Tem um tenente, um oficial, que passou por uma academia, me parece com 25 anos de idade. Ele vai, obrigatoriamente, tem que ter o devido processo legal, as garantias processuais, a presunção de inocência, o contraditório, a ampla defesa, mas ali você já olha a prima facie, que é uma coisa repugnante, que foge completamente da metodologia e dos bons policiais. Né? Claro, que graças a Deus é a maioria, né? Que a maioria maciça da polícia militar, eu diria que sem menoscabo nenhum com outras polícias dos outros estados, mas eu acho que é a melhor polícia, bem mais preparada.
É. E esses casos aí que são violentos e que o policial age de uma forma incorreta, devem ser denunciados mesmo e Sim, claro, tem que presos ser e... É, apurado e responder no rigor da lei pelos excessos que são é. cometidos. Ele prejudica os outros, né? Prejudica a imagem dos outros É. policiais. A Né? corporação Então, tem que ter uma imagem boa, tem que ter uma não imagem é? boa perante a sociedade. É. A Prefeitura de Diadema financiou drones com o intuito de lançar bombas de gás lacrimogêneo para combater crimes em bailes funk. Bailes funk toda hora nos jornais, noticiário policial, né? Como você avalia essa operação de segurança? Drones. Olha, eu sou a favor da tecnologia, mas eu acho que toda uma operação dessa magnitude de lançar gases tem que ser bem elaborada, ela tem que ser uma operação planejada, tem que ter aí o apoio da Polícia Militar completo, porque pode se ocorrer aí pessoas inocentes sendo feridas. É. Então, é uma inovação, porque nós não vamos aqui discriminar o baile funk, mas o índice de violência que tem nos bailes funks é uma coisa absurda. É. Eles fecham ruas, eles violam direitos das pessoas que querem ir e vir, que querem dormir. Fora o barulho, né? Então, o barulho, o consumo de drogas ali abertamente, É. quer dizer, isso tem que ser coibido, nós não podemos aceitar isso. Tem que ser coibido. É. Onde já se viu numa sociedade se fecharem ruas e ficarem com aquele som alto, consumindo drogas, sexo explícito à vontade ali na rua. Quer dizer, eles confundem liberdade com libertinagem na maioria das vezes. O que o Brasil pode aprender com outros países sobre violência? Olha, prevenção. O Brasil ele sempre ele não trabalha na prevenção. O que ocorre? Eu sempre digo, a prevenção, você tem a mancha criminal. A Secretaria de Segurança, o poder estatal, ele sabe pelos números aonde são os índices de maior violência. E a estrutura, ela é precária. Porque depois que ocorreu o crime, já ocorreu. Você vai tentar buscar para solucionar aquele crime e punir. Mas você tem que ter o quê? Evitar esse crime. E o policiamento ostensivo, ele não é feito como deveria ser feito. Então, você mapeia onde os índices de criminalidade e colocam viaturas ali. E eu sou a favor, inclusive, para coibir, colocar as Forças Armadas na parte ostensiva, em patrulhamento. Porque um marginal, estamos próximo aqui a Paulista, ele vai olhar ali, ele vê uma viatura militar, ele não vai ali atacar. Ele vai falar, olha, ali eu não vou. Então, este mapeamento da violência, ele não é feito como deveria se fazer. Nós temos nós citamos aqui a região de Santo Amaro, ali na região de Santo Amaro é um CPA, chamado CPA M10. Ele é responsável por batalhões da área. E cada batalhão é responsável ali por um bairro, um determinado bairro ou outros bairros. Né? Nós temos ali, na região de Santo Amaro, o M10, temos 37 BPM, primeiro, 22 e 27. E tinha os 50, que era aquele fundão lá de Parelheiros, que foi extinto. Acabou sendo absorvido pelo 27. Nós temos áreas de sombra... 27 é ali em Moema. Não, 27 é lá no Grajaú. 27 o 27 de Moema é o DP. Tem a delegacia de polícia. 27 BPM, que é o 27º Batalhão de Polícia, sei. que é a ostensiva PM. Sei. O que acontece, Fausto, na maioria das vezes ali no fundão da Zona Sul? Até sombra de rádio nós temos. A polícia não consegue se comunicar com o Copom. Já tem casos de ter 2, 3 viaturas só rodando toda aquela região. Como é que vai coibir a criminalidade? E a bandidagem cresce cada vez mais, né? Cresce cada dia, está cada dia pior. Como é que você vê isso? Com muita preocupação, com muita tristeza, porque infelizmente, aqui tem que ser dito, quando se mistura segurança pública com política, não dá certo. Politizou. Então é um meio de se levar
algumas pessoas ao poder utilizando a segurança pública como tábua de salvação. E não é por aí. Quando se mistura, dá problema. E o índice de criminalidade tem crescido por causa disso. Miguel, o Gente que Fala tem 24 anos no ar. Você já chegou a participar Sim. algumas vezes nesse período, nesses anos. Eu tive um período, alguns anos, toda sexta-feira, eu fazia um programa só com a Polícia Militar. Sim. Por quê? Acompanhei. Para ouvir o que o militar tem para falar também. Não é? E é um programa que tinha uma ótima audiência e, de repente, mudou. Isso foi na época do Coronel Antônio Chiari, que faleceu na época da Covid. Da Covid, ele faleceu, 12 dias depois faleceu a esposa. Sim, conheci pessoalmente, chegamos a almoçarmos juntos, que tínhamos coisas a tratar ali, de casos, e ele foi presidente da associação, do Clube dos Oficiais, estive com ele algumas vezes, e ele morreu de Covid. E era um policial e tanto, né? Policial e tanto. Fantástico. Meu amigo e irmão. Fantástico. Um dia ele bateu na porta da minha casa, eu morava em Santo Amaro. Vamos dar uma voltinha, parou com aquele carro com luz vermelha. A vizinhança acho que se assustou, né? O que aconteceu com o Fausto, né? Ele falou para mim, você é homem? Eu falei, sou. Então sobe aí, você vai comigo na periferia, ver como é que é. Ele era comandante da rota. Ele foi comandante da rota. E eu fui. Barbaridade. Tem lugares que o militar desce do carro, ele não sabe o que vai ver pela frente. Se o bandido já está armado, vai atirar, não vai atirar. E há casos, consequentemente, que o policial tem que atirar primeiro, senão morre, né? Uma adrenalina terrível. Sai de manhã de casa e não sabe se volta. Muitos não voltam, né? Eles adentram certos lugares, certas situações que não tem alternativa. Não tem alternativa. Então, é uma profissão de altíssimo risco. E você está defendendo quem você não conhece, em prol da sociedade. E maioria das vezes, por vezes, eu diria, por vezes, né? Na maioria não, mas por vezes, a própria sociedade, ela vira as costas a esse policial. Esse policial, ele tem problemas. Esse policial, ele sai de manhã, o filho está doente, ele tem problemas com qualquer outro, porque ele vem da sociedade. Ele vem da sociedade. Todo mundo. Tem problemas, e ali ele está entre a vida e a morte por muitas vezes. E o policial militar, Fausto, diga-se de passagem, ele está sob o manto de um regulamento terrível. O Tribunal de Justiça Militar aqui do estado de São Paulo, porque Tribunal de Justiça Militar no país nós só temos 3. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. O resto são auditorias especializadas que eles criam para poder julgar. Extremamente rígido. Na dúvida, eles demitem. Na dúvida, é condenação. Eu sempre questiono que presunção de inocência na justiça militar, ela não existe. Eles criaram aí um factoide jurídico, que é uma perda da graduação e de patente, que a Constituição diz que pena superior a 2 anos. Tem policial com meses sendo demitido sumariamente. Quer dizer, ele sai de casa, ele pode ficar preso, morrer e perder o emprego. E como dizia o Chico Anísio, salário desse tamanho. Nossa. É lamentável que ganhe um policial. Tem também esse lado outro aí que o policial, quando volta para casa, ele vai com roupa de civil. Sim. Para se proteger, né? Para se proteger. Se ele é reconhecido ali, ele é morto. Diferente, né? De uns tempos atrás, que ele ia no ônibus, ele ia fardado. Então, Luiz, me diz uma coisa. Isso vem vindo aumentando? Vem aumentando. E vai aumentar mais? Infelizmente, tudo que eu estou vendo, eu não sou uma pessoa pessimista. Mas a tendência é piorar ainda mais.
é piorar ainda mais. Como te disse, enquanto tiverem politizando a segurança pública, utilizando o policial como um trampolim político, sem ver outras circunstâncias, sem investir no material humano, sem investir em salário, em condição, em qualidade de vida, nós vamos ter um índice completamente alto de violência. É isso. O policial, quando comete algum engano e atira em quem não deveria ter atirado, normalmente uma pessoa que não tinha nada a ver com a coisa e toma um tiro, que tratamento ele tem na polícia militar? Você diz do ponto de vista disciplinar? É. Olha, do ponto de vista disciplinar, como eu te falei, não existe presunção de inocência. Primeira coisa, ele é afastado da rua. Vai para o serviço burocrático. Na dúvida, vai ser recolhido ao presídio Romão Gomes. Deveria se apurar primeiro, né? Verificar o que realmente está acontecendo. Veja essa situação agora de que um policial militar, dentro de uma incursão numa favela, lá na Zona Sul, na região de Santo Amaro, atirou num policial civil. É na favela Fogarão, né? Se eu não me engano. Atirou num policial civil. É. Foi um erro ali. Ele cometeu um erro, que este erro foi fatal. Mas teve dolo ali? Não teve dolo, no meu ponto de vista. Triste o ocorrido, foi uma fatalidade. Por quê? A adrenalina que você comentou, né? Que você participou na prática e você sentiu como é que é. Você entra numa viatura, você veja o policial que está num beco ali, em um local extremamente perigoso. E ele tem segundos para raciocinar. Exige muito, né? Do ser humano. Não cometer erros. Atuação do STF no 8 de janeiro. Esse assunto é quente, né? Como especialista em direito militar, como você avalia a participação de PMs militares nos atos de 8 de janeiro? Bom, ali é um caso complexo, né? O dia 8 de janeiro, um dia fatídico, triste para a democracia. Porém, houve ali uma omissão das forças policiais. Um segmento ali das forças policiais que deveriam cuidar da segurança, eles, eu diria que prevaricaram. Tem imagens que são patentes ali, que prevaricaram. Os acampamentos de frente aos quartéis, foi tudo orquestrado. Como é que as pessoas ficam todo esse tempo lá, com famílias, em suma. Mas tem muitas pessoas que foram usadas ali. Foram usadas. E a atuação do STF, eu humildemente entendo que sequer o STF poderia estar atuando no caso. Isso deveria ser apurado pela justiça singular. Ou seja, crimes federais, justiça federal. Porque foi depredado patrimônio federal, público, envolveu ali as Forças Armadas também, pessoas ligadas às Forças Armadas. Porque o STF, sobre o manto de um regimento interno, ele está apurando, isso eu não vejo com bons olhos. Mas, nitidamente pelas imagens, a gente vê que houve aí uma conivência de alguns membros das forças de segurança. Foi um dia difícil, né? Quando a gente começou a ver pela televisão. Triste para a democracia. Triste. E pessoas assim... assusta, Fausto, pelo fato de pessoas ficarem cegas, entre aspas, e buscar certas situações ali, pessoas com filho pequeno em casa, ficar ali acampado, largar sua família, brigando por um ideal, entre aspas, que ele nem sabia o que era. Então, como você vê, tem umas imagens que a gente fica triste de ver como as pessoas são manipuladas. E agora estão pagando um preço caro.
por isso, infelizmente. Eu acho que as pessoas são manipuladas, a maioria é da favela, das favelas, não é? Da periferia. Da periferia. Da periferia, ela, com certeza, ela é mais manipulada, né? Ela é mais usada por várias questões, né? Ela é usada em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Mas, infelizmente, eu não vejo aí uma mudança a longo prazo disso. Até o voto dessas pessoas Até os condicionado. votos. É São... condicionado. Então, tem político que ele vai lá e dá uma bola, dá uma camisa de time de futebol e consegue o voto, e o camarada não sabe nem em quem que ele está votando. Isso é muito triste. Isso me reverte, nós tínhamos aí o voto de Cabresto, né? Você deve lembrar que tinha o voto de Cabresto? Então. Mas com tudo isso aí, caímos no problema da educação. Da né? educação. Se não houver educação, lá embaixo... Na base. Na base. Tem que ser na base. O investimento na educação, ele é muito pouco. É para inglês ver, né? Muito pouco. As pessoas são muito abandonadas. A infraestrutura de uma escola, ela é horrível, na maioria das vezes. O salário de um professor, o comprometimento ali, a insegurança, tudo é o reflexo. O desemprego em casa, a falta de estrutura familiar em casa, a violência, por vezes, dentro de casa, que aquela criança ela presencia o pai sendo violento com a mãe. Então, ela já nasce naquele ambiente aí escolhe pelo mundo do crime. Né? Pelo mundo do crime. Sempre, nesses 10 anos de advogados dativos, que eu trabalhei com uma violência muito forte, né? Que é um homicídio, né? Nunca, em nenhuma desses casos que eu me recorde, não teve a desestrutura familiar e o envolvimento com drogas. Uma coisa ligada à outra. Poxa vida. Infelizmente. Isso para corrigir vai ser difícil. Muito difícil. Vai levar muito tempo. Muito tempo, infelizmente. Devido à sua experiência no Superior Tribunal Militar, como você, Miguel, avalia a decisão do STF de julgar civis e militares no mesmo processo? Olha, como eu falei, o STF, no meu sentir, claro que existem entendimentos contrários ao meu, mas o STF ele não reúne competência para julgar esses casos do 8 de janeiro. Deveria ser feito por uma justiça federal. E o militar pela justiça militar. Está havendo aí uma supressão de instância e supressão de poderes. Quem julga o militar estadual, justiça militar estadual. Quem julga o militar federal, justiça militar federal. Quem julga civil, o civil. Poderíamos até admitir, em certas circunstâncias, o civil ser julgado pela justiça militar. Mas nós temos aqui a primeira instância, a segunda e Brasília, que vamos chamar de terceira instância. Se ele já está sendo condenado pelo STF, que é a última instância, ele vai recorrer para quem? E o Supremo também foi politizado, né? Politizado. Total politizado. O Supremo, ele é politizado. Quem ali é juiz de carreira? Se eu não me engano, o Fux é juiz de carreira. Eu acho que o Dino mais politizou, também foi juiz. O Flávio Dino que ingressou. Aqui se aposentou a Rosa Weber, ela era juíza. Eu acredito que ali só o Fux e o Cássio Nunes, que são juízes de carreira. Essa formação de escolha, ela também não é adequada. Então, o Poder Executivo, ele indica, passa por uma sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, Senado Federal, e aí ele vai exercer ali o cargo vitalício. E a exigência?
O Dias Toffoli foi reprovado, dizem, no concurso para juiz. E chegou à Suprema Corte como presidente, quer dizer, por uma indicação política. Porque ele era advogado de um partido político, do PT, e foi indicado. Outra coisa que eu acho condenável também, entra aí e não sai mais. Vitalício. Entra, Exceção do Joaquim Barbosa ali, que é 75 anos, né? Eles chegam com 75 anos, aposentam ali, não sai mais. Não sai. Quer dizer, 75 anos, aí ele aposenta e vem advogar. Uma coisa que eu sou contra também. Vem advogar. Mas... Ele vai levar vantagens sobre... Não tem sentido, demais, não né? tem, eu acho que tinha que ser uma mudança total. Você veja, Fausto, o que ocorre hoje no Brasil, essa questão aí, nós temos aí aproximadamente 513 deputados, 81 senadores, se eu estiver enganado. 513. São 513. Queria aumentar para 531. Isso, o Lula vetou, corretamente. A questão, não vou entrar no mérito se é certo ou se está errado. Mas veja, o Lula, a questão do IOF, né? Do IOF. Você viu o que aconteceu. O Alexandre de Moraes... Isso foi uma vergonha. Com a canetada só, ele foi... Para que nós estamos pagando deputados? Chamou os 3 lá e resolveu o assunto. Hoje você vê o STF legislando em temas polêmicos. Qual é a serventia do Congresso Nacional? Triste falar isso, né? Mas é a realidade. Cadê a independência dos poderes que está lá na nossa Constituição? Não tem independência dos poderes. Não tem. Eu não vejo. Eu acho que o deputado federal também devia se preparar melhor para ser candidato, não? A exigência deveria ser maior. Né? Devia ser maior. Assim como vereador, como cargo eletivo, devia ter uma prova, sei lá, alguma forma de a pessoa mostrar que tem qualidades para exercer o cargo, né? Qualidades. Que aquilo ali não é brincadeira, né? Vai se criar leis, né? Deveria-se, né? Em tese, né? Miguel, olha, esse portal é nosso há 2 anos e pouco. Só de artigos de personalidades e notáveis, tá? Eu aproveito para convidar você para escrever de vez em quando sobre o tema que você quiser. Será uma honra. Tá bom? Será uma honra. Fica à sua inteira disposição. Será uma honra. Você já discutiu a lei do abuso de autoridade em uma palestra? Sim. Abuso de autoridade é fogo. No dia 8 de janeiro, houve abuso por parte de policiais que não contiveram os ataques? Não, ali foi a chamada prevaricação. Sim. Ali ele tem o dever de ofício de agir. Sim. E ele não agiu. Ele se omitiu, ele prevaricou na sua função como agente de segurança. O abuso de autoridade, ele tem vários dispositivos legais que o próprio nome já diz, abusar dessa autoridade. O que é e é uma linha muito tênue. O que seria esse abuso de autoridade? Uma violência desnecessária. Suprimir os direitos de uma pessoa que está ali sendo presa, tortura, além de cometer o crime de tortura, ele abusa da sua autoridade, ele não permite o investigado ou o preso falar com um advogado, falar com seu familiar, quer dizer, vários dispositivos que se caracterizam um abuso de autoridade. Como você vê a proposta de anistia que está sendo discutida até hoje no Congresso? Infelizmente, a anistia, o próprio ministro Alexandre de Moraes já falou que é contra, né? E eles que dão a palavra final. Eu, particularmente, entendo que houveram-se casos ali, eu até advoguei em um caso, lá do 8, e nós fizemos ali um acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É a participação ali de menor, entre aspas, naqueles eventos de menor importância, para não seguir com a ação penal se é feito um acordo com o Poder Judiciário. Né?
algumas restrições ali, e aí a pessoa não responde a ação penal. Tiveram esses casos. Mas o que eu estou achando ali que não foi, e aí o ministro disse que é impossível individualizar a conduta de cada um, pela magnitude. Mas eu estou achando as penas altíssimas. São penas duras, severas. Uma pena de uma pessoa ali que cometeu o ato, e vamos ver o porquê aquela pessoa estava ali, o que levou ela a estar ali. Vamos realmente individualizar a conduta de cada um e ver a participação de cada um ali para você sentenciar da forma que estão sentenciando. E estão sentenciando, por exemplo, uma pena de 17 anos. Fausto, uma pena de homicídio é de 12. Feminicídio vai até 40, vai. Mas as pessoas não pegam essa pena. Né? Eu tive um plenário do júri agora que o camarada matou o outro, ele pegou 4 anos, ele já tinha cumprido 1 ano e 8 meses, afastamos a qualificadora, o juiz deu 6 anos. Eles já tinham cumprido, saiu pela porta da frente e ele matou uma pessoa. Como é que você pode, em pessoas que cometeram erros ali, sim, cometeram erros, mas como é que você pode segregar uma pessoa 17 anos, claro, não vai cumprir os 17 anos, mas é uma pena alta, 14 anos. Eu estou achando penas duras, duríssimas. Você é a favor ou contra a maioridade aos 18 anos? A maioridade, eu acho que a maioridade ela deveria ser modificada. Faz tempo, né? Há muito tempo. Há muito tempo. Um guri, ele pode votar. Aos 16 anos, ele tem que ter a sua responsabilidade também penal. E o índice de cometimento de crimes de menores são terríveis, crimes violentos. Tem que se baixar essa menoridade. Tem que responder criminalmente. Eu diria que os 16 anos. Você acha que a Fundação do Menor tem competência para cuidar dos meninos que vão para lá? Não. Os bandidinhos? Fausto, é um depósito de gente. Pois é. Sai de lá pior, né? Sai pior. É um depósito de pessoas ali, amutuadas. Não tem. Absolutamente nada. Continua aquela desestrutura que eu citei no início. Aquela desestrutura familiar, aquela falta de educação, aquela falta de saneamento básico, de coisas básicas para a sobrevivência. Eles desagam para a criminalidade e ali vão permanecer. Vão permanecer. Nós estamos pecando na prevenção lá no início. Por isso o índice tem aumentado. E por isso o PCC cresceu, né? Cresceu. E vai continuar crescendo. Vai. Infelizmente. E a gente vê hoje gente do PCC em tudo quanto é lugar, né? Todo segmento da sociedade tem. Tem. Todo segmento da sociedade tem. Infelizmente. Faz lembrar a velha Itália. A máfia italiana, né? Não é? Faz lembrar. Já tem características, né? Você mora em São Paulo. Então, diz para mim qual é a sua opinião sobre lotação de moto. Lotação de moto? Eu sou contrário. E digo por quê. Pode ser uma coisa pessoal minha, mas eu nunca simpatizei com moto. Eu tenho um pavor a motos. Então, eu não sou a favor. Eu não vejo com bons olhos, não. Essa discussão, o prefeito está brigando aí adoidadamente pela negativa, né? Mas é a justiça que vai definir isso. Poder Judiciário que vai decidir. Poder Judiciário. Se não for o Alexandre de Moraes, né? Se chegar lá, né? Chegar lá. O Alexandre de Moraes está um verdadeiro imperador, Fausto. Está um verdadeiro imperador. Isso não é bom. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Não se pode... E o pior é que eu vejo os ministros, com raríssimas exceções, o decano, que concordar com isso.
O decano, que é o Gilmar Mendes, Sim. concordar. O aposentado, que foi saiu recentemente, o Marco Aurélio, né, que tinha o Celso de Mello e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio, ele profere críticas contundentes a esse sistema que está aí, colocado pelo Ele Alexandre tem de Moraes. falado muito depois que saiu de lá, né? Sim, depois saiu de lá. Talvez para não É. entrar em atrito com os Não, já colegas tinha, né? e tal. Ele já entrava. É. Ele já era sempre voto vencido. Com 20 anos na área advocatícia, qual é a dificuldade que você encontrou? A maior? A maior dificuldade na sua vida. Olha, a maior dificuldade é o sistema lento do Poder Judiciário. É a burocracia do Poder Judiciário. Isso que é... A lentidão, ela ainda prevalece como um demérito. E o que tem que ser feito para resolver isso? Olha, estão tentando, né? Estão tentando, principalmente a informatização, esses processos digitais já foi um avanço, já simplifica bastante, mas a demanda é enorme, né? A demanda é muito grande também. Então, essa lentidão, o Poder Judiciário do Brasil é um dos mais caros. Porque também, né, Fausto, tudo que termina no Poder Judiciário, nós temos que dar a mão à palmatória nesse aspecto, né? Tudo caminha. Não existe ali um diálogo. Tentaram-se esses tribunais arbitrais. Uma conciliação antes. É uma conciliação. Vamos sentar. Tem demandas que batem a porta do Poder Judiciário que não deveriam chegar lá. Tem condenações que são proferidas que eu vi isso de um assessor de ministro despachando. Mas, doutor, como é que isso chega aqui? Olha, chega aqui porque, em primeira instância, a gente tem que se socorrer. Porque essa quantidade de habeas corpus lá em Brasília são muitas violações de direitos aqui. Muitas demandas suprimem vários direitos. Nós não temos alternativa senão vir aqui em Brasília. Então, tem muita coisa ainda a se fazer. Como é que você vê hoje a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, eu tenho 61 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo ali. Eu comecei a trabalhar ali na... 61 é um menino ainda. Eu sou sessentão, né? Eu comecei a trabalhar ali na Conselheiro Nébias, num estacionamento. Eu anotava ali as placas dos carros que chegavam. Não. Na Conselheiro Nébias. Conselheiro Nébias é ali perto da São João. Perto da São João. Sei. O centro, ele era... charmoso, você andava tranquilamente. Eu passo ali, eu lembro... Tinha delegacia ali no pátio do colégio? Tinha delegacia. Nós tínhamos os cinemas ali, metro 1, metro 2. Tinha todo um charme, o centro de São Cine Paulo. República. Exatamente. Marabá. O nosso querido MAP, tem umas lojas muito bacanas. Hoje o centro é um abandono total. Estão fazendo um grande esforço, né? Estão para tentando. retomar. Estão tentando. Inclusive mudar o governo estadual para lá, né? Sim, estão tentando. Mas a gente vê, quem é da velha guarda fica muito triste ainda de ver aquele abandono, claro. o que era para o que está hoje. Nós vimos outras coisas de uma forma totalmente diferente. Uma cidade tão bonita. São Paulo é bonito. São Paulo, eu sou apaixonado por São Paulo. É uma cidade linda. Eu já morei em outros estados, eu morei no Amazonas, na década de 80, eu fui morar lá quando eu trabalhava com tecnologia, eu morei quase 3 anos em Manaus. Também sou apaixonado pela cidade de Manaus, né? Você deu bem com o clima? Muito. Eu também, tem gente que não gosta. Não, eu adorava. Até hoje eu sou apaixonado por Manaus. E não sei se o tempo, Fausto, mas Manaus tem eu tenho uma fé, uma paixão grande. E olha como é a ironia do destino. Eu saí de lá, eu fui para lá muito jovem, trabalhando com tecnologia. E depois eu voltei como advogado defendendo um oficial médico do Exército lá. Eu retornei como advogado lá na cidade de Manaus. Foi um marco também. Foi uma passagem muito importante da minha vida. Eu frequentei muito Manaus no início da década de 80. Foi quando eu morava lá.
Foi quando eu morava. Governador Amazonino Mendes Amazonino ou Mendes. Amazonino Mendes? Que o outro, como é que era o outro? Tinha o Amazonino Mendes. E quando eu cheguei em Manaus, ele era o prefeito. Me fugiu agora a memória o antigo lá, que brincavam que o apelido dele era Boto. Ah, sim, o Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho. É, Gilberto Mestrinho. é. Aí o Amazonino era era o prefeito. Ganhou a eleição do Virgínio Neto. Depois Virou virou governador. Virou governador. Governador. Que conselho você daria a um jovem advogado? Olha, eu daria um conselho: estudar sempre, ser ético, não prometer aquilo que ele não possa cumprir. Ou seja, prometer trabalho e dedicação. Porque a decisão não cabe a ele, e sim ao Poder Judiciário. Mas é ele que vai levar os fatos ali. Então ele tem que estar bem preparado. Na sua família, você tem alguém que também está seguindo direito? Ela não. O meu falecido irmão, que era advogado, e a minha sobrinha, que até esqueci de falar dela, olha, ela vai puxar minha orelha. A Natália, que é advogada também, mas só ela trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção? De dados. Sim. Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E um ramo também do direito novo. Ela trabalha com isso. Você hoje mora em que bairro? Eu moro ali no Jardim Marisa, na Zona Oeste. Na Zona Oeste. Perto ali, é Vila dos Sim. Remédios. Sim. Dos Remédios. O bairro dos intelectuais, né? Assim dizem, né? O que você me diz da administração municipal hoje aqui em São Paulo? Olha, eu daria ali uma nota 5. E estadual? Olha, daria uma nota 6. 6. Eu daria uma nota 6. Eu sou um pouco exigente. Como professor, a gente tem que ser exigente, né? Conheço o Ricardo Nunes, antes de ser vereador. É da região de Santo Amaro. Lá da região de Santo Amaro, né? Conheço ele. Tá? A prefeitura, ele caiu ali em função do falecimento do Covas, depois ele foi eleito. Mas tem a sua competência. Mas precisa trabalhar mais. Parar de falar tanto e trabalhar mais. Assim como o Tarcísio. Eles precisam trabalhar. Parar de ficar jogando para a torcida. Claro, o político ele vive de voto, mas ele tem que trabalhar. Então eu fiquei muito grato com a sua presença e gostaria de vê-lo mais vezes por aqui, oferecer novamente o Orbis News para seus artigos, se você gostar de escrever. Eu tenho eu tenho participação em vários livros, estou terminando um agora, na área do direito, né? Ah, que bom. Tem vários. Quando ficar pronto esse livro, me avisa e a gente divulga, tá bom? Aqui. E ao nosso espectador, eu agradeço muito a atenção, desejo que fiquem com Deus e até a próxima.